um pouco tímida. Eu nunca fui uma pessoa tímida e quando eu cheguei lá eu tive essa timidez de achar que os americanos não poderiam achar que eu não era tão boa quanto o americano, eu estaria competindo com o americano. Então eu senti essa insegurança. Tudo que você conhece dos Estados Unidos, você vê em filmes. E quando você cai na realidade, Hollywood é uma coisa, a realidade americana é outra. Então a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma bola de futebol e colocar um anúncio numa loja brasileira que teríamos futebol segunda-feira à noite. Eu não conhecia nenhum brasileiro, ninguém. 7 horas da noite, 7h15, já tinha 22 brasileiros para a gente jogar. Fizemos 2 times e por 4 anos liderei esse futebol. Chegamos a ter 6 times e é um grande momento de confraternização. Nós somos bichos ligados a essa aqui embaixo que chama terra, né? E essa terra tem essa planta, e essa planta tem aquela comida. E tudo isso formou o nosso pensamento e a nossa carne. A gente chega lá, não tem nada nem para animar o pensamento, nem para alimentar a carne, porque é tudo diferente. Até você se adaptar, demora. Você tem que bancar o estrangeiro, não pode comer a sua comidinha, não pode fazer o seu namoro no modo brasileiro. Tudo é diferente. E quando nós achamos que tudo é diferente, o corpo sofre. A primeira coisa que a gente chegou lá, principalmente há 17 anos atrás, você não via um casal de mão dada. Isso aí seria um grande escândalo. Então o casal não podia andar de mão dada, não é? Era impensável. Então esse tipo de coisas para nós foi bem difícil. Eu já não sou hoje o brasileiro como eu saí e jamais serei um alemão como Hans Müller. É o preço que você paga quando você migra e fica. Então você fica nas duas coisas, nas duas culturas. O brasileiro é brasileiro porque tem uma certa forma de ver o mundo e de conviver com o mundo. E de se expressar nesse idioma que nós estamos usando. Quando o brasileiro vai para o exterior, ele passa a viver num outro ambiente. Então a manutenção do vínculo do brasileiro do exterior com o idioma português e com a cultura brasileira é também um aspecto muito importante. Só na Suíça, por exemplo, existem em 9 cidades diferentes voluntários que dão aulas de português, história do Brasil, geografia do Brasil, para crianças que nunca nem vieram aqui. Isso é coisa do imigrante que quer participar, que quer fazer algo pelo seu país, pelas suas origens, pela sua cultura. E como eu sempre converso com meu filho em português, inclusive no carro, com o amiguinho, eu conversava com meu filho em português, o menino em inglês, e o menino todo intrigado perguntou: essa língua que vocês falam? Aí eu falei: é português. Ele falou: essa língua que vocês falam, se fala onde? Aí eu expliquei: a gente fala no Brasil, fala em Portugal, em diversos países da África. E quando eu terminei a resposta, o meu filho esperou alguns segundos e disse: não, mãe, você esqueceu um lugar, fala-se português aqui na Virgínia também. Eu me emocionei tremendamente, queria descer do carro, encher ele de beijo, falei: puxa vida, vale a pena, tudo que a gente planta é isso que a gente colhe. O direito do migrante de viver plenamente a sua cidadania não deve ser comprometido, afetado, porque ele mudou de país. E nesse sentido, eu gosto muito de lembrar uma frase do nosso conhecido L.B. Kudlow. Ele dizia: a dignidade do ser humano não pode sofrer alterações porque ele muda de um país a outro. Você imagine que o brasileiro é preso porque está com a carteira vencida. E ele é jogado na cadeia, na prisão, fica lá 5 dias, 10 dias, às vezes de lá encaminhado para outra prisão, que é a prisão de deportação, de imigração. Por lá, às vezes, passa 3 meses, 6 meses, só porque tinha uma carteira vencida. E é isolado da família, dificilmente o advogado tem acesso. Então, direitos humanos são, por incrível que pareça, uma das prioridades dos brasileiros nos Estados Unidos. O problema do Japão é que não há uma lei que proteja os direitos humanos dos estrangeiros, especificamente dos estrangeiros. Os direitos estrangeiros, pelo governo japonês, está limitado ao status dele, dentro do país. Então, eu trabalho dentro de um grupo para expedir uma lei contra a discriminação racial dentro do Japão e uma outra lei que seja de proteger os direitos dos estrangeiros, proteger os direitos humanos dos estrangeiros. Nós podemos
Podemos dizer que a migração é como a face esquecida da globalização. Os deslocamentos humanos, o êxodo humano, sempre foi um problema com que as sociedades humanas tiveram dificuldade de lidar. Nós vivemos na nave espacial Terra, de modo que só se fala hoje por um predomínio de uma certa perspectiva fenícia, só se fala em mercadorias. Então nós defendemos a livre circulação de mercadorias e não defendemos a livre circulação de pessoas. Que absurdo você defender mercadorias e não defender as pessoas. O brasileiro no exterior, o seu primeiro problema é obter autorização de morar. É a green card, é o permis de séjour, ou seja, é o documento de residência. Esse é o problema fundamental. Há uma questão que não foi tocada, que eu acho que é de interesse macro. Metade, em termos demográficos, da qualquer imigração, no mínimo, é feminina. E eu acho que no caso brasileiro, mais do que isso. No caso italiano, lá no Consulado Geral de Milão, nós damos por dia 10 nada osta, que é o documento que permite a brasileira se casar. Isso é um péssimo indício. E, evidentemente, há casamento industriados, pagos, coisas assim, gente iludida. Há problemas com a justiça na hora do divórcio com as crianças, porque a justiça dá ganho de causa, inevitavelmente, para o marido italiano. Há problemas de prostituição que são clamorosos em vários países na Europa. O problema maior são os problemas da irregularidade, o problema da prostituição. Que, pois, a prostituição não é um problema, o problema é mais a exploração a esse fenômeno de prostituição. Porque na Itália a prostituição não é proibido, a pessoa com o corpo pode fazer aquilo que quer, mas é proibido explorar. Nós temos um comércio muito ativo, uma troca de cultura, de símbolos e de valores muito grande, e de dinheiro também. Eu acho que para os nossos próximos 20 anos, uma agenda muito importante que nós temos é exatamente resolver essa questão previdenciária. É importante que as comunidades saibam que, mesmo morando fora do Brasil, os brasileiros podem continuar contribuindo para a Previdência Social. E tem incentivos para que essa contribuição aconteça atualmente por 11%, né? Que garante a proteção dessas pessoas quando retornam ao Brasil. Estamos nessa conferência estudando formas de valorizar a presença brasileira, fazer com que esses brasileiros no exterior tenham formas de autodesenvolvimento e que tenham uma inserção harmônica na sociedade local e, ao mesmo tempo, não percam os vínculos com o Brasil. E eu acho que a gente aponta que, inclusive, uma das propostas que a gente tem é que exista, como existe já de outros países, como a Espanha, porque eu conheço, porque eu estou lá, um estatuto da cidadania brasileira no exterior, que assegure o exercício pleno da cidadania desses homens e mulheres que migraram. Nós queremos que a Secretaria das Comunidades Brasileiras no Exterior seja também constituída de imigrantes. E que esses imigrantes da Secretaria, que no momento é ocupada só por diplomatas, essa Secretaria tenha uma maioria de imigrantes.